Seja bem-vindo aqui no canal Exposição Fiel da Palavra. Eu sou Josley Roseno e a partir de agora estamos iniciando mais um vídeo para expor a Palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este é o famoso Sermão da Montanha, intitulado por Agostinho de Hipona. Jesus, a partir do versículo 3, ele começa a descrever a primeira característica, as marcas, as qualidades daquelas pessoas que nasceram do alto, que nasceram de novo. E agora elas vêem o reino e pertencem ao reino e adentraram o reino de Deus. Porque nasceram do Espírito. E na ocasião do novo nascimento, elas têm essas qualidades, essas características. São pobres de espírito. Lembrando que Jesus não está direcionando esse ensinamento à multidão. O foco, o direcionamento é exclusivamente para os seus discípulos. Esta multidão, lá no capítulo 6 de João, desistiu de seguir o Mestre. E quem permanece com Cristo é os seus discípulos, os apóstolos. Então é este pequeno grupo de discípulos íntimos, próximos de Cristo, que ele direciona esse ensinamento. O que vem a ser pobre de espírito não é nada natural, físico, que qualquer homem pode ter. Somente, repito, aqueles que nasceram de novo têm essas qualidades. É qualidade espiritual, não tem nada físico ou material ou natural. É espiritual. Essas bem-aventuranças servem para nós como um espelho. Nós devemos olhar para essas bem-aventuranças e nos examinarmos se realmente nós somos filhos de Deus, se realmente nós temos essas qualidades. Muitas pessoas desconhecem essas qualidades, o que significa isso? O que é pobre de espírito? Vamos examinar na palavra de Deus? A exemplo, no Antigo Testamento nós encontramos o Senhor chamando Gideão para livrar Israel das mãos do inimigo. No capítulo 6, do versículo 14, o Senhor olhou para Gideão e lhe disse: vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A resposta de Gideão, a atitude dele no versículo 15, é respondida. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Observe que este comportamento, essa atitude de Gideão, é uma característica de um pobre de espírito. Ele age contrário a uma pessoa que é cheia de si mesma, a uma pessoa que tem autoconfiança de si mesmo, né? Confia nas suas habilidades. Não, Gideão, ele diz: eu sou incapaz. Quem sou eu? Ele está totalmente esvaziado de si mesmo. Ele realmente está lá na lona, está lá embaixo. E que dizer também de Moisés, de Davi, de Jeremias e muitos outros no Antigo Testamento que diante do chamado de Deus, eles se sentiram como Gideão também se sentiu. Não se sentiram um homem capaz de fazer algo para Deus. Esta é uma atitude, um comportamento de uma pessoa que é pobre de espírito. No Novo Testamento nós aprendemos também na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho aqui duas passagens para ler para vocês. É no capítulo 8 e no versículo 28 no Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No capítulo 14 do mesmo livro, versículo 10, capítulo 14, versículo 10, o Senhor também diz: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Paulo disse que ele, o Senhor, esvaziou-se de si mesmo. Não é que ele era cheio de soberba, mas ele tinha uma glória antes. E ele deixou toda a sua glória lá no céu e desceu aqui e fez semelhantes aos homens, tomando a forma de servo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele teve que esvaziar-se de si mesmo. E aquele humildemente diz que depende do Pai. Não faço de mim mesmo, mas o Pai. Isso aqui é Deus, homem, falando. Mas o Pai que está comigo faz estas obras. É um comportamento contrário de uma pessoa cheia de si mesma e orgulhosa e presunçosa. Nós temos também um personagem no Novo Testamento chamado apóstolo Paulo, que antes da sua conversão ele era um perseguidor da igreja do Senhor. E no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele caiu do cavalo. Mas antes de falar sobre Paulo, eu quero ler um outro texto que é muito interessante para nós, no livro de Lucas, capítulo 2, o versículo 34, quando o ancião, o velho Simeão, tomou o nosso Senhor Jesus infante nos seus braços, ele disse: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Meus amigos, o cristianismo, aquelas pessoas que seguem ao Senhor, para elas mesmo servir a Cristo, tem que haver uma queda. O Senhor não pode de maneira nenhuma nos elevar a uma vida de santidade se antes nós sofremos uma queda, antes de nós sermos nocauteados pela graça de Deus. O nosso ego, o nosso eu ser ferido. É preciso acontecer isso primeiro. Cristo é posto para a queda e elevação de muitos. Na vida cristã é assim. O Senhor eleva a santidade àqueles que já tombaram, morreram para si mesmo. Paulo perseguia a igreja terrivelmente. E no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos está escrito que ele sofreu uma queda. Ele teve algo sobrenatural aconteceu naquele momento. O versículo 3 diz que indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui aconteceu a conversão do apóstolo Paulo. Ele não foi mais o mesmo após esta queda, após este tombo, após ele ser nocauteado pela graça de Deus. O Senhor deu a ele um novo coração e ele nasceu de novo. Agora, vamos ver o resultado de tudo isso quando ele escreveu no capítulo 3 de Filipenses. Paulo, aquele que estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, para colocar eles na prisão, Paulo mudou. Ele era cheio da sua razão, confiava na justiça, na sua justiça, praticar a lei, na justiça da lei, praticando a lei. Ele achava que praticando a lei ele era aceito por Deus. Ele confiava nessas coisas, confiava na circuncisão, se gloriava nisso, se gloriava por ser um zeloso da lei, um fariseu, um homem muito rigorosamente religioso. Mas Paulo descobriu que essas coisas não são importantes para a nossa vida. Observe bem o que ele diz no capítulo 3, no versículo 4 de Filipenses. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, olha o resultado da graça de Deus no coração de Paulo. O que para mim era ganho, essas coisas todas, essas credenciais, reputei perda por Cristo. E, na verdade, também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo.
e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a que vem de Deus, a justiça que vem de Deus, pela fé em Jesus. Paulo, então, ele está aqui descrevendo a sua vida após ele nascer de novo, após ele ter um encontro com Jesus, após ele ser convertido pela graça de Deus, após ele ser alcançado pelo poder de Deus. Esses são os resultados da graça de Deus. Veja aqui um homem que antes era soberbo, arrogante, um homem presunçoso, que confiava em si mesmo, era cheio da sua justiça própria, agora ele está completamente esvaziado, completamente humilde. Esta é a atitude de um pobre de espírito. Um homem agora que confia plenamente em Deus. Paulo descobriu que essas coisas não são importantes para a sua vida. O que é mais importante é Cristo. E ele diz, eu reputei essas coisas por perda para que eu possa ter Cristo. O conhecimento de Cristo é mais importante. Lembra da parábola do capítulo 13 de Mateus? O Senhor disse que o homem que encontrou um campo e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo porque lá tinha um tesouro escondido. Então aquele homem vendeu tudo que ele tinha, que ele não considerava como mais superior de valor o tesouro que estava no campo escondido, mas ele vendeu e comprou aquele campo onde tinha um tesouro escondido. Ali representa Cristo. E o homem negociante que está em busca de pérolas, de pedras preciosas, ele vai e vende a sua pérola de grande valor para ter aquela outra pérola de um maior valor. Esta é a condição de um cristão, de uma pessoa que segue a Jesus Cristo para consigo mesmo. Ele lidar consigo mesmo, ele esvaziou-se de si mesmo. Olhe para João Batista, quando o Senhor foi lá no Jordão ser batizado por ele. Ele diz assim, importa que ele cresça, ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Só os filhos de Deus têm esses comportamentos, essas atitudes, essas qualidades. Bem, meus irmãos, esta primeira bem-aventurança que o mestre diz aqui, bem-aventurados pobres, é alguém que é espiritualmente humilde, como diz Lucas. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós realmente nascemos de novo, devemos ter essas qualidades. Você não vai alcançar o céu baseado naquilo que você faz perante Deus e perante os homens. Você não pode colocar sua confiança nessas coisas. O seu coração, você deve estar totalmente esvaziado de orgulho. Isaías diz que nós somos como um imundo. As nossas obras de justiça como trapo de imundícia. O que importa é o Senhor ser glorificado. É o só lhe deu glória. Só Cristo. A Ele todo louvor e toda glória. E aqui vou terminar esse vídeo. E até o próximo vídeo, se o Senhor Deus assim o permitir. Até mais.